Seja muito bem-vindo. Nós vamos transmitir hoje a segunda parte da mensagem de Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18, onde assim diz a palavra do Senhor. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós transmitimos a primeira parte da mensagem no dia 30 de agosto, a segunda parte no dia 5 de setembro, e essa segunda parte eu gostaria de transmitir para fazer chegar essa mensagem àquelas pessoas que não puderam estar conosco no dia 5, domingo anterior, e também os que estão longe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aqui entender qual que é a proposta e ressignificar essa proposta. Isso é muito importante. A proposta da mensagem é entendermos que somente Deus em Cristo nos concede espírito de sabedoria. Conhecimento nós temos, adquirimos. A vida nos ensina, a tradição nos ensina. Aprendemos com os nossos pais. Agora, sabedoria, ela vem do alto, sabedoria vem de Deus. E se nós temos falta de sabedoria, Tiago vai nos ensinar lá no capítulo 1, versículo 5, que nós precisamos pedir a Deus, mas pedir com fé, sem duvidar. Então, somente Deus em Cristo nos concede espírito de sabedoria, espírito de revelação, e revelação aqui é o conhecimento de Deus, aproximação, relacionamento, comunhão. Quanto mais comunhão eu tenho com a palavra, com Deus, mais eu conheço Deus, mais eu conheço de Jesus. Mente iluminada. Mente iluminada é quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento. Consequentemente, nós conseguimos discernir, ou seja, entender, compreender ótica espiritual sobre as coisas de Deus. E aí nós temos uma convicção, uma certeza da esperança no amanhã. E essa esperança no amanhã é a herança que Deus nos legou, que Deus nos deixa, que Deus nos promete, vida eterna. Glória a Deus por isso. Na primeira parte da mensagem nós vimos que somente em Cristo é possível conhecer mais de Deus. Somente em Cristo é possível conhecer mais de Deus. Só para ressignificar um pouquinho da primeira parte dessa mensagem. Jesus é o caminho. Enquanto as religiões afirmam que todos os caminhos levam a Deus, e isso está errado, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, tem que passar por Jesus. Ele mesmo disse: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 32. João capítulo 15, versículo 5, o próprio Jesus também afirmou: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso é uma grande verdade. O apóstolo Paulo entende essa mensagem toda e transmite à sua igreja em Filipos, a primeira igreja que ele funda, que ele estabelece ali. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, ou seja, em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós vamos compreender nesse primeiro ponto, e nós estamos ressignificando aqui, que a santificação é um processo crescente em nossas vidas. Nós fomos inseridos em um processo de santificação. Estamos em pleno aprendizado. E o executivo nesse processo todo aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de transformação. Se na primeira parte nós vimos que somente em Cristo é possível conhecer mais de Deus, na segunda parte nós vamos ver que somente em Cristo nós temos esperança no amanhã. E o apóstolo Paulo, no versículo 18 do nosso texto, Efésios 1:18, vai dizer: ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Esperança é a expectativa de alcançarmos algo bom que nós desejamos. Esperança. A percepção que nós temos
é que quando colocamos nossa esperança em pessoas, as coisas ou coisas, colocar nossa esperança em pessoas ou coisas é correr sério risco. Porque pessoas passam e as coisas também passam. Isso precisa evidenciar em mim, em você, uma postura correta, uma correta postura. Veja só, a postura do salmista, muito antes de nós. Salmo 39, versículo 7. Minha esperança está no Senhor. Não coloque a sua esperança em coisas. Não deposite a sua esperança em pessoas. Coloque a sua esperança no Senhor. Salmo 34, versículo 6. O salmista informa: clamei, o Senhor ouviu e libertou-me de todas as tribulações. Porque quem pode nos libertar? Quem pode nos aliviar? Quem pode nos salvar é tão somente o Senhor. Esperanças terrenas são passageiras. Elas passam, elas murcham, elas morrem. Fique atento. Se a nossa esperança se limita tão somente a essa vida, o apóstolo Paulo vai falar que nós somos os mais infelizes, os mais desgraçados, desprovidos de graça. Desgraçado é desprovido de graça. E miseráveis também. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João capítulo 11, versículos 25 e 26. Jeremias capítulo 17, versículo 5 nos informa que nós não devemos colocar a nossa confiança em pessoas. Até mesmo em nós. Nós não devemos confiar em nós mesmos. E ele vai nos informar que isso é um sério risco. Dizendo, Jeremias 17, 5. Maldito o homem que confia nos homens, que confia em si mesmo e se afasta do Senhor. 3 grandes erros. Olha, confiar em si próprio, confiar ou depositar sua confiança nas pessoas e afastar-se do Senhor. E é lógico que quem confia ou deposita sua confiança em pessoas, quem confia em si próprio, consequentemente se afasta do Senhor, porque aí entra aquela ideia: eu sou autossuficiente, eu sou autônomo, eu dou conta das minhas coisas, eu sou o centro de toda a situação. Aí o antropocentrismo, essa filosofia humanista, toma conta do ser humano aí. E ele se acha o rei da cocada, o suprassumo. E as coisas, tudo tem que girar em torno dele. Está assim hoje, as pessoas estão pensando assim. E as pessoas estão correndo sério risco pensando dessa forma. Precisa se esvaziar de si mesmo. Precisa ser preenchido por Deus. Confiança, esperança depositada em coisas, ou seja, é uma esperança terrena. Isso vai gerar frustrações, desilusões. Isso tem nome: decepção. Mais dia menos dia nós vamos descobrir que a insuficiência do dinheiro em satisfazer o vazio existencial da alma, do coração, ela vai canalizar em alguma enfermidade e até inclusive morte. Por isso que há muitas pessoas que estão sofrendo. Com Deus é diferente. O apóstolo Pedro vai nos informar lá em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, que bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a misericórdia aqui é a vontade de Deus em ação, é o seu desejo de abençoar o miserável, o aflito, o perdido. E nós estávamos assim sem Cristo. E o texto diz: ele nos regenerou. Significa dizer, nós tivemos o privilégio de nascer novamente. Nós fomos transformados. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer novamente. E regenerou para quê? Regenerou para uma viva esperança. A expectativa, a certeza, a convicção da vida eterna. Glória a Deus por isso. Então a regeneração, ela se tornou possível tão somente pela obra
de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição proporcionou a cada um de nós vida, viva esperança. Vimos no ponto 1, então, que somente em Cristo é possível conhecer mais de Deus. Ponto 2, somente em Cristo nós temos esperança no amanhã. E agora, para finalizar, o ponto 3, somente em Cristo nós temos as riquezas da gloriosa herança. O que seriam essas riquezas da gloriosa herança? O texto assim diz, Efésios 1,18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O apóstolo Paulo qualifica essa gloriosa herança que o Senhor nos proporcionou, nos legou em Cristo, como riquezas. E aí nós podemos fazer aqui um comparativo de Éfeso na época, no seu contexto histórico, cultural, social, político. Éfeso era uma cidade rica, abrigava um templo, que era um suntuoso templo, um grande templo, o Templo de Diana, mais famoso templo na época, uma das maravilhas do mundo antigo. Hoje já não é mais. Perdeu o seu valor. Perdeu sua riqueza. E é tão somente um espaço para pesquisas arqueológicas. Eu gostaria da sua atenção aqui agora, porque é muito fácil a gente confundir as coisas. Veja só. Isso é muito importante. É fácil confundir preço com valor. É fácil confundir urgente com importante. Como também é fácil confundir o que é bom em relação ao que é melhor. Pode ser que você esteja confundindo preço com valor. Pode ser que você esteja fazendo as coisas urgentes, primeiramente, tomarem o lugar das coisas que são mais importantes. Pode ser que você não entenda o que é bom em relação ao que é melhor. Só um exemplo bem rapidinho. É bom andar de carro, mas é melhor caminhar. É melhor andar de bicicleta. Você entende o que eu estou falando? Melhor para nós. E aí Jesus Cristo, ele tem uma palavra que é tremenda nessa questão de apego, de estarmos apegados às coisas, de estarmos com o nosso coração nesse mundo, nas coisas, nas pessoas. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Acumulem para vocês tesouros no céu. Coloque o seu coração no céu, ele está querendo dizer. Onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se você tem 5 milhões lá no banco, e se você é apegado às coisas, o seu coração está lá no seu dinheiro. É bom ter 5 milhões, é bom, mas Deus precisa estar acima de todas as coisas. E o que nós precisamos fazer é, Deus, me dá direção, me dá orientação, me dá sabedoria para mim poder administrar meus recursos. Não é proibido ter recursos, não é proibido ser próspero, não. O problema é quando nós colocamos o coração nessas coisas. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O apóstolo Pedro, ele vai falar que essa herança de Deus, ela precisa ser entendida como uma herança eterna, a convicção, a certeza da salvação. E essa herança eterna, esses valores do reino que são eternos, valores incorruptíveis, significa dizer incorruptível que nada pode destruir. Essa esperança eterna é incorruptível. Essa esperança no amanhã é incorruptível. Essa esperança da vida eterna é incorruptível, porque é uma esperança firmada na confiança que nós precisamos ter no Senhor.
nada pode destruí-la. Ela é sem mácula também, ou seja, sem defeito, ela é pura, não se desgasta por ser eterna. Ela é imarcessível, que significa ser imarcessível. Que palavra é essa? É que ela não perde o seu valor, ela não desaponta. Por isso Jesus disse lá em Mateus 24:35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras do Senhor Jesus Cristo são eternas. Efésios capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo vai informar que essa é a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco, os que cremos, conforme a sua atuação, da sua força poderosa, da sua poderosa força. No versículo 20 ele vai dizer: o poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Amém? Conclusão: somente em Cristo é possível conhecer mais de Deus. Somente em Cristo temos esperança no amanhã. Somente em Cristo temos as riquezas da gloriosa herança. Por isso que eu deixei muito claro e deixei firme o nosso propósito dessa mensagem, que somente Deus em Cristo nos concede espírito de sabedoria, espírito de revelação, conhecimento de Deus, mente iluminada e, consequentemente, discernimento na esperança do amanhã, essa herança dos santos, a vida eterna. O que nós precisamos fazer então? Conhecer mais de Cristo. Amém? Eu gostaria de orar com você neste momento. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos orar juntos. Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria, de revelação, que ilumina as nossas mentes, proporciona a cada um de nós o conhecimento de Deus, abre o nosso entendimento, proporcionando discernimento na esperança gloriosa que o Senhor, ó Deus, preparou para cada um de nós. Essa esperança, essa certeza, essa convicção no amanhã, para os que creem na sua palavra. Ah, Deus, em nome de Jesus, concede, ó Deus, espírito de discernimento a cada um de nós, de sabedoria a cada um de nós. Abre o nosso entendimento, as nossas mentes, para com essa esperança que o Senhor tem, ó Deus, firmada em Cristo, na fundação do mundo, para conosco, ó Deus. Esperança cristã é fundamental para uma vida feliz. Esperança cristã proporciona sentido, propósito às nossas vidas. E também, ó Deus, proporciona direção às nossas vidas. Essa direção, esse foco, esse nosso olhar deve ser para Cristo, para a vida a qual Ele nos prometeu. Portanto, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar alertas, pois Ele voltará, Ele está voltando. E o apóstolo Paulo deixou uma palavra tão gostosa para a gente, uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra de esperança e de expectativa também. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele reproduz as palavras do profeta Isaías, lá em 64:4. Quando ele assim escreve e nos permite uma imaginação, uma cena do que o Senhor reserva para cada um de nós, como riquezas, gloriosa herança, quando ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É nessa esperança que nós firmamos a nossa fé. A nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a vida da sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus os abençoe. Tenha um bom final de semana. Abraços.